Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio de número 114 e recebemos a filósofa Silvia Brandão para falarmos sobre ditadura e memória. Antes da pauta principal, com a Silvia Brandão, temos um trecho do livro Retrato Calado, de Luiz Roberto Salinas Forte, das páginas 39 e 42 da edição de 2012, interpretado pela atriz Maria Elisa. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. Continuamos com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre ditadura e memória com Silvia Brandão. O contato mais próximo com a bestialidade nesta primeira detenção deu-se mais ou menos 2 dias depois da chegada. Eram aproximadamente 10 horas da manhã. O motorista do Lamarca não se encontrava na cela. Dali a pouco, carregado pelos tiras, gemendo, era devolvido para o nosso convívio todo estrupiado. Pulsos e tornozelos azulados, arroxeados, hematomas generalizados. Mais calmo, contou depois a sessão porque acabara de passar. Mais tarde, apareceram alguns policiais, ao que parece, de outra equipe. Caminham em direção ao X1. Um deles, paternal, dirige a palavra ao paciente. Como é, meu? O que houve? Você ia indo tão bem até ontem. O que tá acontecendo? Porra! Esses caras estão querendo me matar. Imagina só, cara, se tivesse caído na mão do esquadrão. Dá graças a Deus de estar aqui. Novo choque, pois é a primeira vez que vejo assim tranquilamente admitida a existência do bando, cuja reputação lá fora encontra-se no auge, mas cuja atuação é sistematicamente desmentida pelas autoridades. É claro que não se podia levar a sério nem dar crédito algum aos desmentidos oficiais, também de praxe, quanto à existência de presos políticos e tortura nas prisões. Mas uma coisa é saber especulativamente de tudo isso. Outra é tomar contato de maneira assim tão estúpida e cabal, tão nítida e imediata com a duplicidade oficial, com a cândida hipocrisia do poder, e ver de repente exemplificada de maneira tão sugestiva a página famosa de O Príncipe. É até com certo pejo que me lembro da ingenuidade de então e da reação que me passou pelo espírito. Uai, pensei idiotamente. Mas o esquadrão não está reservado aos marginais? Não demoraria para que as sutilezas baseadas nestas vagas categorias da ideologia jurídica sofressem um definitivo abalo por parte da realidade da repressão que acabaria, na sua voracidade, por misturar os gêneros, por enfiar em um mesmo saco os desviantes de todos os calibres, os transviados de todos os tipos, pondo no encalço dos políticos aqueles mesmos que haviam se adestrado e especializado na fabricação dos pobres presuntos perfurados. O sinal de partida, aliás, fora dado já no final do ano passado, com o assassinato de Marighella. Corinthians e Santos. Lembra? 10 marginais por cada policial morto. Era a palavra de ordem do esquadrão, comandado em São Paulo por Sérgio Fleury, e que se organizara desde 1968, depois do assassinato de um investigador de polícia pelo marginal Saponga. Paralelamente à eliminação das vítimas, a quadrilha desenvolvia, desde então, verdadeira campanha publicitária através de misteriosos telefonemas anônimos à imprensa, que se encarregaria em poucos meses de celebrizar a denominação Esquadrão da Morte. Depois de cada execução, a que não faltava um requinte de crueldade, os telefonemas. Alguém já se esqueceu de tudo isso?
Não teria havido, a partir de determinado momento, a esquadronização geral, uma institucionalização nacional daqueles métodos que apenas começavam a ser utilizados, agora também, para os que ousavam a erguer-se contra o regime? Ouvir a célebre denominação pronunciada ali, naquelas circunstâncias, além do choque inicial, produzia subitamente a iluminação e a eliminação das fronteiras. Punha a todos nós debaixo da jurisdição potencial dos caça-bandidos. A luta política se radicalizara. Era natural que o poder lançasse mão de todos os recursos disponíveis. A guerra à subversão, além de continuação da política por outros meios, teria que ser também a continuação, pelos mesmos e tradicionais meios, da repressão clássica a todas as formas de dissidência. Os quadros estritos da política tinham sido incorporados à resistência armada e, entre a contestação propriamente política e a rebelião individual primitiva, haveria a partir de então intercâmbio, enriquecimento e mimesis contínua. Não deveríamos também fazer datar destes anos a ruptura com os padrões políticos vigentes, a passagem para um novo estágio, o abandono daqueles tempos idílicos em que a violência do poder convivera com a bucólica paz das ideologias dominantes? Há algo que se rompe, pois não é impunemente que se passa pela experiência da prisão, assim como não se passa impune pela experiência de prender e torturar. Contaminação recíproca, perda de inocência de um e outro lado e profunda crise ideológica de ambos os lados, cujas repercussões até hoje persistem. É óbvio que um abismo separa o sistema repressivo posto em ação a partir de 68 e, por exemplo, aquele que vigorou no auge do stalinismo na União Soviética. Certo. Muitos dos métodos de tortura foram idênticos e lá como cá, o desempenho do poder de polícia parece fornecer demonstração eloquente de como são universais e invariáveis as estruturas do imaginário repressivo. A passagem pelos subterrâneos do regime, o contato com o avesso do milagre eram, nessas condições, a ocasião para um aprendizado tão importante quanto inútil, pelo menos durante muitos anos. Mas, de qualquer maneira, a experiência decisiva no interior da selvagem fenomenologia. Guinada. Depois dela, depois de termos ingressado no espaço da ficção oficial, passávamos para outra figura do espírito, para o delírio em cujo breus aparecem comprometidas as fronteiras entre o imaginário e o real. Tudo teria sido então pura ficção. Tudo ficará por isso mesmo? A dor, que continua doendo até hoje e que vai acabar por me matar se irrealiza, transmuda-se em simples ocorrência equívoca, suscetível a uma infinidade de interpretações, de versões das mais arbitrárias. Embora a dor que vai me matar continue doendo, bem presente no meu corpo, ferida aberta, latejando na memória. Daí, a necessidade do registro rigoroso da experiência, da sua descrição, da constituição do material fenomenológico, da sua transcrição literária. Contra a ficção do gênio maligno oficial, se opõe um minucioso relato histórico, e é da boa mira neste alvo que depende o rigor do discurso. Hoje a gente conversa com a professora Silvia Maria Brandão Queiroz, diretamente de São Paulo. A professora Silvia é graduada e licenciada em História pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, mestre e doutora em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. A professora Silvia foi indicada ao Prêmio Filósofas em 2020 pela sua tese As Máquinas da Memória, o corpo vítima da ditadura militar brasileira como peça dos processos de subjetivação do contemporâneo. Eu queria começar, lógico, a nossa conversa hoje vai girar em torno de ditadura e memória, e eu queria começar pedindo para a professora Silvia comentar, explicar o sentido. A gente vai conversar, toda a nossa conversa vai girar em torno disso, mas na sua dissertação de mestrado há uma citação, uma epígrafe,
que você usa na abertura da sua dissertação, que é do Roberto Salinas. E ela diz: hoje a paisagem é outra, mas as grades ainda as trago comigo, plantadas duramente na memória. Eu achei que esse era um mote para nossa conversa. E eu queria lhe perguntar, que livro que é esse? Qual o significado dessa descrição? Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, uma oportunidade de estar discutindo com o público do Filosofia Pop, né, sobre a minha pesquisa. Então eu agradeço bastante. Agora, sobre essa citação sobre o Roberto Salinas, né, ele era professor de filosofia da USP e ele foi preso, né, durante a ditadura militar. Ele chegou a ser preso 3 vezes e passou por processos de tortura. E essa obra, né, eu retirei da obra Retrato Calado, que ele escreveu como um testemunho. Sim, ele não conseguiu verbalizar isso, mas ele deixou um testemunho através da escrita, através desse livro. Então, essa frase que eu retirei e coloquei assim no meu mestrado se refere o quanto essas memórias, dito por Salinas, mas também os estudiosos do tema, né, a questão do trauma, aquilo que, uma memória que ela está sempre, as pessoas que passam por uma experiência traumática, essa memória fica no corpo dela, é uma memória corporal e é também uma memória subjetiva e uma memória muito dura, né, porque é uma memória imposta como uma violência de Estado, né, no caso de Salinas. Eu tenho uma curiosidade, eu acho que seria interessante também perguntar um pouco sobre sua trajetória, porque você tem a formação em História e você vai para Filosofia e você já de cara desenvolve uma tese, uma dissertação que é original também, sobre um tema original. Como que foi essa paisagem? Como que esse tema chegou até você? O meu percurso desde a graduação, né, em História, eu já tinha interesse por esse tema, porque de certa forma como que eu vou falar? Eu não sou tão jovem, né? Assim, eu fui fazer o doutorado no momento entre a graduação e o doutorado tem um intervalo de vida que eu me afastei da academia, mas na graduação, aquilo que já me motivou a fazer a História era o interesse de conhecer melhor como que se tinha se dado, que história era essa da ditadura do país, da ditadura militar, porque embora eu tenha crescido durante a ditadura militar, eu pouco conhecia dessa história. Isso me motivou a fazer a graduação. Já na graduação, meu trabalho de conclusão de curso, eu trabalhei com o tema, né, de uma forma mais embrionária, é claro, mas lá eu trabalhei a contracultura e resistência, né, já entrando um pouco na filosofia, porque eu utilizei Foucault, né, mas era uma coisa mais restrita. Posteriormente, eu voltei ao tema quando fui fazer o curso de especialização em Direitos Humanos e trabalhei com a justiça de transição, o conceito de justiça de transição. E foi nesse período também que eu vim a conhecer o livro Que Resta da Ditadura, do Edson Telles, que foi organizado pelo Edson Telles e pelo Vladimir Safatli, e que me marcou bastante. E através deste livro eu acabei entrando em contato com o Edson, que se tornou meu orientador no mestrado e no doutorado, né? Enfim, eu sempre tive uma ligação com o tema, uma ligação, uma vontade, um desejo, uma necessidade até de compreender melhor. Só que essa passagem da história para a filosofia dá uma atualizada no sentido de que quando eu fiz a graduação, ainda que eu tivesse preocupada com o contemporâneo, eu ainda estava naquele formato mais tradicional do historiador que vê o passado como um passado que passou, vamos dizer, lá atrás, né? Ainda que a história já tenha, que os historiadores talvez não vejam mais dessa forma, na época que eu fiz a graduação, enquanto graduanda, né, eu via muito desta forma. E depois eu fui percebendo que de fato, né, não existem esses cortes, né? Então, a ditadura é uma coisa bastante presente, ainda que atualizada, muito do que a gente vive, da maneira como a gente se comporta e age, tem muito a ver com a ditadura. Não só nós, enquanto cidadãos, mas o próprio aparelho de Estado e a maneira como ele age em determinadas situações. Então, há uma conexão direta entre ditadura e democracia. Sim, eu ia perguntar agora sobre a noção de trauma, porque
Talvez essa ideia de trauma seja a chave para a gente poder entender como esse impensado continua sendo a base de diversas atuações e da própria institucionalização de certos procedimentos, né? Como que você abordou a noção de trauma? Parece, pelo que eu vi, você abordou ela através do Paul Ricoeur, é isso? Isso. E a partir do Paul Ricoeur, né, isso no mestrado, eu transportei, vamos dizer, junto com ele, né, o trauma não como uma coisa que estivesse na subjetividade, na interioridade do indivíduo, mas o trauma como uma questão política, um trauma social. E que, portanto, assim, obviamente ele vai afetar as pessoas de diferentes formas, né? Uma pessoa que passou pela tortura na ditadura, ela tem um tipo de trauma, né? Ela traz porque ela vivenciou isso. Mas as pessoas, a sociedade, de uma maneira geral, também foi formada, né, assim, muito por esse trauma, que aí é o trauma ao mesmo tempo individual e coletivo. Portanto, assim, as pessoas às vezes eu acho que elas têm uma certa dificuldade de lidar com essa questão isso eu percebi durante o meu trajeto mesmo. As pessoas, uma certa dificuldade de ouvir sobre a tortura, de pessoas que não foram torturadas, né? De ouvir sobre a tortura. Ao mesmo tempo, tem pessoas que passaram por essa experiência e têm dificuldade de relatar, enquanto outras não conseguem deixar de falar nisso, né? Então, é uma questão muito complexa, mas que eu acho que atravessa assim, a sociedade brasileira em divergentes gerações, né? Talvez as gerações dos dias de hoje consigam lidar com isso de uma forma mais, não digo tranquila, mas mais fácil, porque elas não são da geração da ditadura, né? Então elas conseguem ter um maior distanciamento. Não sei, eu acho que tem uma pergunta que eu vou ter que te fazer, mas é uma pergunta que é estranha, que é perguntar o que foi a ditadura brasileira, porque a gente está falando para vários públicos aqui hoje, Tá. e eu acho que era bom a gente ter uma descrição disso. A ditadura brasileira ela está dentro de um contexto maior, né, da Guerra Fria e de uma série de ditaduras militares que a partir da Guerra Fria foram implantadas no Cone Sul, né, como na Argentina, como no Uruguai, enfim, vários países, no Chile, vários países passaram por esse processo de ditaduras militares. No caso brasileiro mais específico, a ditadura militar ela começa em 1964 e assim os historiadores costumam falar alguns que vai até 1985, outros colocam 1988 porque foi o ano da Constituinte, né? Mas de qualquer forma o marco cronológico é 1964. De 1964, então eu vou usar 1964 até 1985, que é o mais usual. A ditadura militar, ela silenciou a sociedade brasileira. Ela foi, já nos seus primeiros dias, ela prendeu mais de 20 mil pessoas. Dizem que nos 3 primeiros meses, 50 mil pessoas foram presas. No geral, geralmente as pessoas eram presas e torturadas. Então, assim, diferentemente de outras ditaduras, como a Argentina, por exemplo, que se utilizava do poder de desaparecer com as pessoas, a ditadura brasileira ela se utilizava mais do poder torturador. Isso é uma referência até à historiadora Janaína Telles e a um livro da Pilar Calveiro, Poder e Desaparecimento, que ela fala da Argentina, da ditadura argentina, e eu estou indicando assim, né, mas é o que me veio à mente. E a Janaína Telles, a historiadora, ela vai falar aqui da ditadura brasileira, e ela que utiliza esse termo poder torturador. Ditadura brasileira, ela não atingiu apenas, ela atingiu múltiplas camadas da sociedade brasileira. Então, ela torturou e desapareceu com opositores políticos, ela sequestrou crianças, torturou bebês, ela exterminou indígenas. Durante a ditadura, ela exterminou populações periféricas. O Esquadrão da Morte agia nas periferias, portanto, atingiu grande parte da população das periferias, são negros. Então, assim, ela perseguiu LGBTs, ela censurou livros, censurou filmes, censurou jornais,
ou seja, ela alterou o ensino, né? Ela interferiu no ensino, na maneira como... Ela se espalhou por toda a estrutura social da sociedade. Portanto, ela foi uma grande ditadura. No entanto, as políticas de memória democráticas, elas não deram conta de construir, de reconstruir, de passar em profundidade a grandeza da ditadura militar brasileira. Porque o foco das políticas de memória no Brasil foram as vítimas políticas. Então, obviamente, as vítimas políticas têm todo o direito à reparação psíquica, reparação pecuniária, tem todo o direito de narrar suas memórias, de serem reconhecidas por elas, inclusive tem direito que os atos de justiça aconteçam, porque no Brasil a impunidade, diferentemente de outros países como a Argentina, como o Chile, como o Uruguai, aqui tem essa especificidade. A lei de anistia, ela segue presenteando os torturadores. Então, as vítimas da ditadura, as vítimas políticas, elas não tiveram direito de se tornarem cidadãs plenas, no sentido de que elas não se tornaram sujeitos de direito que acusam, que são consideradas, em última instância, como um cidadão como os outros. As medidas de memória aqui, tivemos medidas de reparação, tivemos medidas tardias, se comparado com outras ditaduras do Cone Sul, mas tivemos, né, a Comissão Nacional da Verdade, mas atos de justiça até hoje seguem bloqueados. E o fato do bloqueio desses atos de justiça com relação à ditadura militar causa múltiplos efeitos na sociedade contemporânea. Até o principal deles, eu acredito que seja um dos principais, né, é a baixa percepção do que de fato foi a ditadura militar e quais os efeitos que ela exerce na coletividade, nas subjetividades contemporâneas. Eu nasci em 80 e a minha percepção da ditadura é bem difusa, né? Eu fiquei lembrando, quando você estava falando, daquela situação quando aboliram a escravidão e logo depois foi proclamada a República e fizeram o hino da República dizendo que seria inimaginável que num país como o Brasil houvesse escravidão. E a impressão que eu tenho é que a própria ideia de ditadura, a transição para a democracia foi como se fosse um passe de mágica. De repente não vamos falar mais disso. Está superado. A anistia. Nesse sentido, o próprio ato do Herbert Daniel, que não aceitou ser anistiado, que fez uma carta contra a ideia de anistia, talvez seja um ato bem visionário sobre esse esquecimento, né? Sobre esse apagamento da própria memória e do que aconteceu. Mas o pior de tudo talvez não seja esse apagamento de uma memória, mas a criação de uma falsa memória também, né? Isso, porque existe de fato teve um pacto do silêncio, que teve um pacto da transição, é um pacto acordado, né, que silencia a voz das vítimas, porque as vítimas, elas não são apenas vítimas, né, elas trazem a singularidade, a voz delas nos revelam o que foi a ditadura, né, assim como eu diria que nos revelam como é que funcionam os mecanismos do Estado contemporâneo, porque a anistia é de 1979, né, mas em 2010 o Supremo Tribunal Federal revalidou a interpretação da lei de anistia que impede o julgamento dos algozes. Então, assim, já não é assim um resto da ditadura, né? Mas é uma decisão democrática de se manter esse silenciamento. Esse pacto do silêncio, que eu acho que dá para a gente pensar nele como a partir da teoria dos dois demônios, né? A teoria dos dois demônios, eu não sei, acho que é melhor explicar, né? Assim, ela foi utilizada em outros países da América Latina também, só que esses países revogaram a lei, né, a impunidade, e o Brasil mantém, né? Então, a teoria dos dois demônios, ela equipara as ações dos militantes, tá, com as ações do aparelho de Estado. Então, é como se fosse uma guerra entre dois lados, e uma guerra entre dois lados radicalizados, como se as ações do aparelho de Estado, né, as ações de tortura, assassinato, desaparecimento de corpos, mutilações, violências sexuais pudessem ser equiparadas aos militantes que lutaram contra a ditadura, e alguns através da luta armada, outros foram
nem eram adeptos da luta armada, mas foram igualmente perseguidos. Então, essa teoria ela equipara o não equiparável. Como argumento para a dupla anistia, ela usa o argumento da reconciliação nacional. Então, a gente teria que aceitar a impunidade, porque a gente estaria aceitando a impunidade dos dois lados radicais, né? Em nome de uma reconciliação e de uma pacificação nacional. Na verdade, ela oculta os crimes de Estado. E é bom a gente lembrar que nem todos os militantes foram anistiados, né? Assim, com aqueles que tinham cometido crimes de sangue, né? Os que tinham participado da luta armada, eles não foram anistiados em 1979 pela lei de anistia. Eles foram anistiados por uma reforma que teve na Lei de Segurança Nacional. Ficaram ainda com dívidas com a justiça. Agora, os militares, a gente não ficou sabendo nem os nomes. Quem eram eles? Ninguém sabia. A Comissão Nacional da Verdade, ela divulgou o nome de 370 agentes de Estado, né, que participaram desse processo de extermínio. Mas é bom, dentre esses 377, estão chefes, né, aparecem generais, aparecem chefes, vamos dizer assim, dos doicodes, por exemplo, e aqueles que não necessariamente estariam participando da tortura, mas que tinham autoridade para mandar executar os assassinatos, né? E aqueles que de fato executavam. Mas não aparecem os nomes das pessoas que apenas participaram das torturas. Os algozes que participaram apenas das torturas, que, voltando a Janaína Telles, que eu falei, citando Janaína Telles, eu falei que a ditadura brasileira teve por principal característica o poder torturador. Se a gente pensar que aqui uma das características principais foi o poder torturador e que os torturadores e aqueles que agiram apenas na tortura não aparecem no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, aí a gente já vê que tem, né, quanta coisa a gente ainda tem que revelar, quantos nomes. Você escreveu artigos que mostram até esse momento da continuidade, quando você falou de 2010, dessa garantia da impunidade, mas também a deliberação em 2018 do Tribunal de Justiça de São Paulo, que anulou as sentenças que condenavam militares, agentes do Estado, no massacre do Carandiru. Ou mesmo essa lei, que é a tentativa de implementar uma lei de excludente de licitude, né? Parece que há uma continuidade e uma formação, uma naturalização da violência perpetrada pelo Estado e a formação você fala de subjetividades policialescas. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Existe essa continuidade mesmo. Eu trabalho com a ideia de atualização, né, em alguns momentos, porque não é uma cópia, uma repetição, mas há uma atualização. Então, os algozes da ditadura, eles não foram punidos, não foram julgados. O massacre do Carandiru demorou anos, né? E quando finalmente temos a condenação, essa condenação ela é cancelada. Ou seja, a impunidade permanece. E o excludente de licitude nada mais é do que a garantia, né, dessa perpetuação da impunidade. Mas é uma garantia que ela vem até antes do ato, né? Ela antecipa, porque em caso de, né, o policial, as forças de segurança, né, cometeram um ato, mataram uma pessoa, mas elas estavam extremamente abaladas, então está tudo bem, é permitido, né, o que por si só já é um absurdo, mas enfim, é uma reiteração, é a impunidade e a violência, a legitimação da violência de Estado com roupagens atualizadas. E parece até ser uma legitimação que cobre o passado. Se você olha para o passado a partir dessa discussão, fica parecendo que o Estado não mudou nada e o jogo é o mesmo, né? Mudaram os alvos. Você fala também da criação de corpos torturáveis, né? Quando a gente liga isso com a questão racial no Brasil, hoje, ontem, sempre, parece ser uma criação contínua, né? É difícil separar o Estado que a ditadura criou e o Estado que a gente vive hoje, né? Eu acho que eles têm uma conexão direta, sim, porque os corpos torturáveis, eles estão aí, e a população negra, e autoriza não apenas a violência de Estado, né? Se a gente for pensar no que aconteceu em Porto Alegre,
Você vê que é uma dimensão de uma violência que as pessoas estão se sentindo autorizadas a fazer isso, essa violência em praça pública, né? Porque foi aquilo, um espancamento até a morte, em local público, e nem sequer atrelado, porque, quer dizer, essa impunidade, ela não apenas, o que eu quero dizer é que essa violência de Estado constantemente reiterada, ela não está alimentando apenas a violência, a impunidade, ela alimenta também outros tipos de violência. E o inimigo interno, ele é, né, o conceito de inimigo interno, que foi criado na ditadura, quando o inimigo interno era... Os militantes foram fabricados como terroristas, né? Os comunistas terroristas que assaltam a bancos, os comunistas terroristas que ameaçam a família. Então, todos os brasileiros, tínhamos que lutar contra esses terroristas ameaçadores da família e do Estado e da nação. Passada a ditadura, o inimigo interno também é atualizado, né? Então, ele passa a ser os pobres da periferia, os corpos negros da periferia, porque no Brasil, com toda essa desigualdade, né, assim, quando se fala em periferia, a gente sabe que a gente está falando dos negros, né? Dos afrodescendentes, porque existe historicamente, né? Assim, a questão da abolição também é uma outra questão não resolvida, mas a gente pode, só lembrando que quando ocorre a abolição, quando o Brasil abole a escravidão, ele joga os negros nas ruas, né? Sem nenhum projeto de inclusão, e, enfim, aí esses negros vão acabar nas periferias dos de hoje, né? E aí a polícia que matava na ditadura mata hoje esses negros que estão nas periferias. Eu trabalho na Unilab, que é uma universidade que recebe estudantes dos PALOP, né? Guiné-Bissau, Moçambique, Tá. Angola, São Tomé, Cabo Verde. Então, a imagem que geralmente os estudantes que chegam de Guiné-Bissau, por exemplo, têm do Brasil é de novelas da Record e o da Atena, e a violência, né? A violência que passa como o cotidiano do Brasil como um lugar que é realmente muito violento. Mas o que parece é que a transmissão contínua de imagens de violência acaba naturalizando e tendo um efeito problemático. Eu entrevistei um pesquisador, Allan Kardec, que falava sobre o afropessimismo. E os afropessimistas, eles reclamam da ideia da naturalização da imagem, do uso da imagem, da tortura e da violência contra negros, o efeito que ela tem, um efeito de naturalizar, ao invés das pessoas se identificarem. Eu penso no caso do George Floyd, e agora esse caso no Carrefour, parece que é uma repetição como farsa, né? Diante dessas situações reiteradas, dessa naturalização da violência, como garantir o espaço do testemunho e da experiência do testemunho? Eu acho que uma das formas seria por atos de justiça, né? Por uma das formas. Porque a gente não tem nada melhor ainda que a justiça punitiva para algumas situações, né? É que no Brasil essa justiça punitiva, ela também tem a característica do racismo, né? Então ela vai punir quem rouba um shampoo. Uma negra que rouba um shampoo pode parar na prisão. Ela para na prisão por uma margarina, uma bolacha. Agora, policiais que matam os negros não vão para a prisão, né? Não só né? Então, eu acho que isso que você falou da cena, da naturalização das cenas de violência, eu acho que é uma questão para se pensar. Por um lado, mas assim, porque como se mostra a cena, né? E como aquilo, de alguma maneira, essa cena ela se desvincula do social, do comum. Por exemplo, nesse caso do Carrefour, ao mesmo tempo que mostram a cena, eles já começam a produzir o João Alberto como se ele fosse, na verdade, um suspeito. Porque ele tem uma ficha corrida, porque, né, ele é muito encrenqueiro, é quase como justificando, foi um excesso, né? Mas, veja bem, a pessoa também não era dotada de uma humanidade, de uma racionalidade do cidadão de bem.
Eu acho que no Brasil, atos de justiça seriam importantes, né? Atos de abertura de arquivos, discussões públicas, né? É uma forma, né? Uma das formas de se desconstruir essa farsa. Mas existem muitos mecanismos de fechamento disso, né? Porque nesse meu percurso eu participei, fui em vários eventos e vivi vários testemunhos, né, de vítimas da ditadura, que é o meu objeto de estudo. Mas o alcance é super importante. É graças à luta de todos dos familiares, né, dos sobreviventes, enfim, que a gente conhece um pouco dessa história da ditadura. É graças a essas narrativas que eles fazem, apesar de não ter atos de justiça, né, que a gente consegue saber um pouco. Agora, a espectralização da dor, ela também existe. Então, é um limite assim que eu não saberia te falar exatamente como fazer isso. Tem uma distinção que você trabalha também, que é muito importante, que é a ideia de culpa e responsabilidade. Muita gente se prende na indiferença e fala, eu não tenho culpa nenhuma disso. Ou a culpa é de todo mundo. E aí vira uma culpa de ninguém. Como que você diferencia essa ideia de culpa e responsabilidade? E como esses elementos podem ser importantes na construção de uma democracia que pode vir ainda, ela não existe. A gente está tentando conversar para tentar resgatar alguma coisa, né? Então, a gente tem que, a partir da Hannah Arendt, né, na verdade eu penso a partir dela nessa questão, assim, que a culpa, não existe algo como culpa, a culpa ela não é coletiva, né? A culpa você pode atribuir ao indivíduo. Então, por exemplo, na relação vítima-algoz, né, vamos dizer assim. Então você pode falar, ele tem culpa, ele torturou, ele assassinou ela. A sociedade, ela não existe uma culpa coletiva, mas existe uma responsabilidade. E ela tem uma responsabilidade. Na verdade, o algoz também tem uma responsabilidade, que é a responsabilidade criminal. E agora, a sociedade ela tem uma responsabilidade que a Hannah Arendt chama de responsabilidade vicária, que é aquilo que é uma responsabilidade que você tem você enquanto cidadão, nós todos aqui, enquanto cidadãos do Brasil, nós, né, pertencemos à comunidade política Brasil. Então a gente tem uma responsabilidade pelo aquilo que foi feito em nosso nome. E né, por exemplo, os mataram, desapareceram com os corpos, torturaram, violentaram mulheres, mutilaram pessoas. E tudo isso foi feito em nome da segurança nacional, em nome da nossa segurança. A gente tem responsabilidade por isso, que seria a responsabilidade vicária. Nós, enquanto sociedade. Então, assim como o Estado, mesmo não sendo o Estado ditatorial, ele é o mesmo Estado. E ele tem responsabilidade pelo aquilo que o Estado anterior, que é, na verdade, o mesmo Estado, fez com essas pessoas. Então, essas responsabilidades elas têm que ser assumidas, vicária, criminal e política. Agora, a culpa é outra coisa. Quando um trauma vem à tona, você mexe com algo sensível e você pode provocar mudança, né? Uhum. Parece que a instalação da Comissão da Verdade provocou uma retomada de narrativas fantasiosas sobre a ditadura e a gente tem essa ascensão do discurso que hoje está no poder, né? Uhum. Como é que você viu isso? Porque você estava pesquisando isso já há um bom tempo e de repente esse trauma veio à tona. E as pessoas vão dizer, não, isso não é um trauma. Mas essa reação é que confirma justamente aquilo que você está mostrando no seu trabalho, não é? Então, é que a sociedade brasileira, por isso que eu falei assim, a ideia de trauma coletivo, né, que eu trago do mestrado, porque assim, existe um trauma. A sociedade, ela não acho que eu não percebo a sociedade brasileira sentindo isso como se fosse um trauma, né? Então, é um trauma, ou se foi uma coisa do passado que já foi resolvida, mas eu não sentia isso dessa forma, né? Vamos dizer assim. Mas a ascensão do Bolsonaro trouxe isso, mas eu acho que trouxe um dos fatores que contribuiu para isso foi a Comissão Nacional da Verdade. Porque dentre as políticas democráticas de memória, né, institucionalizadas pelo Estado brasileiro, elas são 3.
a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a Comissão de Anistia e a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos é lá da década de 90. A Comissão de Anistia é do início dos anos 2000. E a Comissão Nacional da Verdade começou seus trabalhos em 2012. Então, assim, a gente tem uma diferença temporal, né? E todas elas são marcadas pela anistia, ou por seja, pela ideia de reconciliação nacional, pela ideia, portanto, a teoria dos dois demônios, ela circula, ela constitui essas três comissões, assim como a reconciliação nacional. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, ela trabalha mais com a reparação das vítimas, reparação dos familiares e a busca dos restos mortais dos desaparecidos políticos. A Comissão de Anistia, ela trabalhou mais com a reparação de perseguidos políticos, né, uma reparação de cunho trabalhista, e posteriormente ela passou a desenvolver também atividades voltadas para a construção de uma memória coletiva. Só que essa memória coletiva ela é sempre marcada pela ideia de reconciliação nacional. Portanto, e sempre marcada pela ideia de reparar as vítimas e reconciliar as vítimas e os algozes, sempre naquela ideia dos dois demônios, mesmo que não exatamente dito, se está lá, se ela está se pautando pela interpretação da lei da anistia, ela está se pautando pela separação. A Comissão Nacional da Verdade, ela também institucionalmente se constitui desta forma, só que ela avança em relação às as comissões anteriores, porque obviamente, ela reconhece os militantes políticos como vítimas, mas ela amplia esse reconhecimento. Então, ela vai trazer os indígenas, ela vai trazer os LGBTs, ela vai trazer as vítimas de gênero, ela vai trazer os camponeses, ela vai, portanto, questionar essa versão encobridora de vítimas, de um lado, vítimas, né, políticas, porque eram radicais e acabaram, né, se constituindo como vítimas, e de outro lado, uma linha dura descontrolada. Ela vai desconstruir isso, não apenas indicando que o número de vítimas, as categorias de vítimas são múltiplas, como ela vai também indicar que não existia uma linha dura descontrolada. Ela vai indicar que os generais presidentes, eles tinham conhecimento. Eles não só tinham conhecimento, eles foram responsáveis pela violência praticada durante a ditadura. Ela vai indicar que não apenas os militares, mas que existiam empresários parceiros, né? Ela vai indicar a participação também de engrenagens de fora do país. Portanto, assim, ela desconstrói essa teoria de dois demônios, mas isso significa dizer que ela mexe com o pacto da transição controlada, feito lá no processo de transição na década de 70, que estava vigente até então. Ela, vamos dizer, desconstruir isso, ela incomoda. E ao incomodar, a impressão que eu tenho é que as pessoas que davam sustentação à continuidade do pacto, digamos, do pacto do consenso acordado entre as Forças Armadas e as nossas elites lá na ditadura, elas rompem com esse pacto do consenso, né? E passam a apoiar uma figura que a gente poderia dizer do outro lado, né? O Bolsonaro, aquele que homenageou o Ustra, que torturou muitas pessoas, né? Assim, quando no impeachment da Dilma Rousseff, que é uma ex-guerrilheira também torturada, ele se torna o presidente, mas ele não se torna o presidente do nada, né? Ele teve apoios, e esses apoios, eu creio que um dos fatores que levaram essa pessoa à presidência da República foi a Comissão Nacional, os efeitos da Comissão Nacional da Verdade, que mesmo limitada tocou nos pilares desse pacto consensual. Você falou de atos de justiça que podiam ser
reparadores, né? Eu queria que você, se fosse possível, descrevesse alguns, porque eu sei que o professor Edson Telles, por exemplo, trabalha ainda hoje no reconhecimento dos corpos das balas de perus, e ali uma continuidade entre o período militar e o período da redemocratização, do uso da violência contra a população pelo Estado, né? Uhum. E essa parece ser um caminho para construir atos de justiça, mas eu queria, se possível, que você descrevesse algum desses atos, desses caminhos que você vê como possibilidades. Você diz assim, eu falo o ato de justiça enquanto significado do que significaria um ato de justiça, é isso? Sim, sim. Tá, então, porque um ato de a justiça, vou até voltar um pouco no Paul Ricoeur, né? Porque a justiça, assim, no conceito, na teoria, ela seria um ato de justiça faria uma mediação, né, entre o ofensor e o ofendido, dentro de um sistema que é a sociedade. Um ato de justiça, então, assim, quando não existe um ato de justiça, não há essa mediação social. Um ato de justiça, ele pode também fazer a sociedade perceber quem de fato é o criminoso e quem foi a vítima, né? Romper com a equiparação. Indo além da ditadura, um ato de justiça contra uma violência de Estado significa dizer que a sociedade brasileira não aceita a violência de Estado, que um crime de tortura praticado por um agente de Estado, um assassinato, um desaparecimento forçado, isso são crimes e que a gente não aceita. Agora, quando não ocorrem atos de justiça, fica aquela sensação de dubiedade ou talvez de aceitabilidade de que isso de fato não é um crime. Então, que a violência, quando praticada por agentes de Estado, ela não é um crime. Ele está apenas defendendo a sociedade, porque esse é um discurso, né? Porque na ditadura, nos dias de hoje, se a gente for ver, se forjavam cenas, né, assim, fantasiosas, mentirosas, de que havia uma troca de tiros entre, vamos dizer, alguns militantes, um militante e o Estado. E nessa troca de tiros, o militante foi assassinado. Isso é recorrente na sociedade brasileira, do contemporâneo, aparece de outras formas, né? Por exemplo, como você falou da Edson Telles, lá no CAAF, onde ele coordena, ele é coordenador do CAAF, eles trabalham também com a violência de Estado dos crimes de maio de 2006, que ocorreu aqui na cidade de São Paulo, quando a polícia militar matou mais de 600 jovens da periferia, né? E esses jovens da periferia, assim, tem um relatório que está lá, um relatório sobre os crimes de maio de 2006 que indica que foram execuções, né? É posição de execução. A bala entra numa posição de execução e não aconteceu nada com esses militares, né? O Carandiru que você citou, né? Então não tem, né? Estavam lá sob custódia do Estado. Recentemente teve Altamira, né? Então, assim, são massacres, né? A nossa história é cheia de atos de justiça, significa que a gente não aceita esse tipo de massacre, que é uma sociedade que não aceita a violência de Estado. No entanto, infelizmente, isso não tem se traduzido, né, dessa maneira, né? Porque o judiciário, ele, na verdade, tem aceitado a violência de Estado, né? O Supremo Tribunal Federal, em 2010, manteve a interpretação da lei de anistia. Como você lembrou, os crimes, né, a condenação do massacre do Carandiru foi cancelada. E os crimes de maio de 2016 seguem impunes. Isso e tem muitos outros, né? Eu fiquei pensando na diferença, quando a gente conversou na última entrevista que a gente fez ano passado, foi com o professor Edson Telles também, e ele comentou um pouco sobre a Comissão da Verdade da África do Sul e a diferença que houve na Comissão da Verdade no Brasil. Hoje parece muito difícil pensar que a gente pode construir outra Comissão da Verdade, né? Parece que não há horizonte político para isso, né? E também o sentido de comunidade que seria necessário para que isso funcionasse, para que houvesse atos de justiça, parece estar esgarçado também. Eu vou te perguntar como que você fechou sua tese.
E qual a orientação que você dava de procedimento a partir do seu diagnóstico? Eu fechei a minha tese pensando que a gente precisava que, enquanto não houver atos de justiça, no sentido... Tem que ter uma reparação, porque atos de justiça também é reconhecimento. Então, enquanto não tiver um reconhecimento, né, isso é um reconhecimento coletivo, a gente talvez não consiga... Eu não gosto muito da palavra avançar, mas talvez uma modificação na sociedade. Uma responsabilidade que a gente tem que ter, uma solidariedade, né? Tá difícil, né? Você falou, tá meio fora do alcance, mas assim, ao mesmo tempo as coisas estão sempre, a gente tem que acreditar que elas se modificam, que tem um movimento, né? Assim, e de alguma maneira o que a gente está vivendo agora é apenas parte do processo. Então, essa responsabilização, essa solidariedade, esse reconhecimento é essencial se a gente quiser construir uma outra comunidade política, porque senão nós vamos ficar aí amarrados nesses extermínios, talvez até, né, que provocam ressentimentos, né, se geram ressentimentos nas vítimas, por óbvio, porque é uma justiça que nunca vem, né? Tivemos uma democracia que se apresentava como... Quando você sai de uma ditadura e entra numa democracia, né, se apresenta como algo de novo. Então tem uma Constituição que apresenta-se como algo de novo. E, no entanto, não toca nos crimes do passado, recente, e nem nos crimes do contemporâneo. O Edson trabalhou mesmo, por exemplo, não existe essa narrativa no Brasil, porque lá na África do Sul, né, existiu uma anistia para os perpetradores que narrassem, né, que assumissem, portanto, aquilo que haviam feito. Era uma narrativa pública, né? Então as pessoas, a sociedade, logo depois do apartheid, elas ouviram aquilo. Se resolveu? Talvez não. Provavelmente, né? Assim, claro que lá também ainda existem violências, mas aqui no Brasil essa narrativa não aconteceu. E já se passaram décadas. Então, assim, vai ficando distante. Mas, ao mesmo tempo que não aconteceu a narrativa das vítimas da ditadura, e não acontece a narrativa das vítimas da violência de Estado e da democracia, né? Enquanto ato institucional. Porque, na verdade, essas pessoas lutam, né? Elas lutam muito. E elas estão aí, elas produzem memória, mas assim, essa memória ela tem uma baixa penetração social, eu penso, porque existem vários mecanismos de bloqueio, né? Esses mecanismos de bloqueio passam pelo judiciário, e chega na imprensa, a maneira como se narra os crimes que aconteceram na ditadura, mas também a maneira como se narra o que está acontecendo agora, quando você liga a televisão e vê a mané, sempre há uma culpabilização da vítima. Então, eu não gosto muito de fechar com saídas, sabe? Mas eu acho que passa pelo reconhecimento, né? Assim, enquanto existir essas vítimas e esse não reconhecimento, a gente meio que fica paralisado, né? Sem responsabilidade, sem justiça, a gente fica num passado que não passa, ele se atualiza e volta. E está sempre aí, mesmo que com outra roupagem. A gente, no Filosofia Pop, depois do episódio do Teles, foi o último do ano passado, a gente teve a decisão, assim, de todo fim de ano, o último episódio tem que ser sobre ditadura. Ah, que legal. Muito bom. Porque a impressão que a gente tem, assim, a gente está conversando com muitas pessoas e as conversas vão se cruzando. Por exemplo, com Luiz Eduardo Soares, a gente conversou no passado sobre a militarização e é tudo convergente sobre o mesmo trauma, a mesma situação que não foi pensada. E a gente precisa reformar muitas coisas para poder criar possibilidades daquilo que você fala de atos de justiça, mas eu diria que você trabalhou também a questão de direitos humanos, né? A gente precisa construir uma democracia, né? Falar e o seu trabalho é uma inspiração, eu acho, muito importante, junto com o trabalho do professor Edson Teles, que é fundamental para a gente poder pensar uma filosofia que faça sentido para a nossa sociedade. A ditadura não veio de Marte e o governo que está aí também não. Sim.
por enquanto que nosso discurso estiver tão longe do cotidiano das pessoas, o discurso acadêmico, o discurso que a gente faz aquilo que a gente pensa, o que a gente toma como pensável, nós não estamos contribuindo, né, efetivamente. Eu acho que isso é muito marcante também. Talvez seja necessário pensar a nossa responsabilidade também. Eu digo enquanto alguém que está dentro da academia e produzindo discursos, produzindo narrativas, porque a única coisa que a gente faz é contar histórias. Talvez a gente precise tentar modificar o jeito de contar histórias e modificar as histórias que a gente está contando. Até pouco tempo atrás, professor, assim, quando eu fiz graduação, e não foi tanto tempo, em 97, né? Então, eu vi o pessoal, meus professores faziam gozação em cima de Foucault, porque ele trabalhava com questões de sexualidade, falava, isso não é filosofia, né? Então, tematizar coisas da história do Brasil, como a ditadura, então, não seria aceitável de forma nenhuma para essas pessoas que pensam a filosofia desse jeito. Então eu acho muito, muito bom que o seu trabalho tenha tido essa repercussão positiva de ser indicado para o prêmio Filósofos, que é outra coisa que eu acho também muito importante nesse momento do Brasil. Esse momento em que o que há de interessante hoje na filosofia brasileira é isso. São as filósofas e eu diria também a questão racial sendo tomada também pela filosofia como algo relevante. Eu agradeço você pela possibilidade de diálogo. É complicado porque essas coisas sempre embargam a gente, né? Isso que você falou, acho muito importante mesmo você ter tocado nesse assunto, porque assim, para a filosofia, né, acho que está até se modificando, né? Então, eu fiquei muito feliz com a indicação do meu trabalho, claro, porque era o meu trabalho, mas pela aceitação de se fazer filosofia a partir do nosso lugar de fala, vamos dizer assim, né? A partir do Brasil, porque isso você é filósofo também, né? A filosofia não aceita muito, não aceita, agora está aceitando, né? Mas no Brasil não aceitava. E isso é uma coisa que eu sempre, porque por exemplo, quando você pega e vai ler Foucault, ou você vai ler Deleuze e Guattari, ou Paul Ricoeur, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Kant, eles falam a partir do lugar daquilo que eles estão vivenciando e as pessoas estudam o pensamento deles. Mas no Brasil isso não é. Quando eu comecei o mestrado, isso não era possível. Eu não consegui fazer isso nas disciplinas, num trabalho de disciplina de curso, sabe? Porque você percebia que não seria aceito, né? Então, a indicação do meu trabalho significa uma mudança na forma como as instituições que trabalham com a filosofia estão vendo a filosofia no Brasil. Isso me deixou bastante feliz. A mesma coisa eu posso dizer das filósofas, né? Porque assim, a filosofia é uma área tradicionalmente no Brasil majoritariamente masculina, né? Então, quando se cria um prêmio filósofas, também as pessoas passam a olhar também que, olha, a filosofia ela não é masculina, né? Não é apenas masculina, né? Também não é apenas europeia, né? E a gente pode fazer filosofia sem abrir mão da tradição, mas ao mesmo tempo da história da filosofia, mas ao mesmo tempo a partir dos nossos lugares específicos, né? E a questão assim, racial também está ganhando um relevo que é bastante importante, porque pelo menos me parece que a gente está enfrentando isso, que é uma das características de constituição do nosso país, né? O racismo. O racismo negro, o etnocídio contra os indígenas, tudo isso, a aceitação da questão da sexualidade, que você citou o Foucault como não aceitável, né? Parece que Deleuze não é aceitável. E quando eu escuto agora, ainda, pelo menos há pouco tempo atrás, eu escuto falar de Deleuze, mas ao mesmo tempo a filosofia mata Guattari. Assim, sabe? Como se esquecem que é Deleuze e Guattari. Uma coisa, né, assim, que tem que ainda avançar. Mas, de qualquer forma, eu fiquei feliz com essa questão do prêmio Filósofas e a minha tese ser indicada, mesmo eu falando da questão da ditadura, assim, marcadamente, né?
Tá vendo? Eu consegui um mote positivo para terminar nossa fala principal. Foi bem. Foi ótimo. Eu vou passar para as nossas 3 questões que a gente faz para todos os convidados. São 3 questões simples, daquelas assim que pede resposta rápida, mas você responde o tempo que você acha necessário. A primeira delas é: o que é filosofia? Eu li o Deleuze e Guattari, né, naquele livro que é filosofia, e entre as várias coisas que eles falavam, assim, a filosofia é a construção de conceitos, mas eu penso que a filosofia, mais assim, pensando na ideia do Foucault, da caixinha de ferramentas, né, que você pega a filosofia para pensar os seus problemas locais, né, questões específicas. Né? Assim, então, você pode pegar aquele conceito e você não tem que. O rigor filosófico, mas não significa engessar o pensamento. Né? Então, dá para pensar a partir do filósofo. Assim, né? Não precisa ficar repetindo o filósofo. Então, e aí você usa a filosofia para pensar o contemporâneo e mudar o mundo. Né? Qual filósofo ou filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Pessoalmente. A Jean-Marie Gabin, quando eu estava fazendo mestrado, ela me impactou bastante. Justamente porque essa filosofia essa filosofia centrada no filósofo, no pensamento do filósofo, e eu estava fazendo mestrado, no mestrado eu falo do Brasil, mas de uma forma mais, né? É como se fosse me preparando para o doutorado. Mas, de qualquer forma, uma mesa que eu estava participando, falando, e ela estava lá, e enquanto eu já tinha ouvido críticas em relação a trabalhar a filosofia dessa maneira, e eu me senti tão incentivada e autorizada pela fala dela, depois da minha fala, que ela adquiriu uma importância no meu percurso. E, claro, o Edson Telles, né, que ele foi meu orientador e ele que realmente me incentivou bastante na utilização da filosofia como uma caixa de ferramentas para a gente pensar problemas locais específicos ou a partir deles. A gente está de olho no trabalho do Edson Telles e também no trabalho de orientação que ele está fazendo. Ele está criando uma geração de gente muito indisciplinada. Eu acho isso muito importante. O nosso grupo é maravilhoso. Pois é. Temos um grupo do Filopó Filosofia lá e é muito interessante. Tem trabalhos muito interessantes. Ele passa por várias questões, assim, vamos dizer, vários personagens conceituais, como o Deleuze e Guattari trabalham com a ideia de que você pensa a partir de personagens conceituais. Então lá tem trabalhos com moradores de rua, craqueiros. A filosofia para pensar o crack, para pensar o morador de rua, para pensar a mulher negra, enfim. Vários trabalhos bastante interessantes. Fique de olho. Não, o pessoal que está ouvindo vai pensar: olha, onde que fica esse lugar que eu quero ir para lá? Você vai ver. Fazer uma fila. Qual a filósofa ou filósofo favorito de todos, assim, de todos os tempos? Eu acho que eu não tenho. Não consigo. O meu pensamento ele vai passando sempre por vários. Então eu vou citar assim, aqueles que eu trabalhei mais, tá? Então eu vou o Riquelme, Deleuze, Guattari, Mbembe. E eu acabei de ler o livro do Davi Copenau, e eu estou A Queda do Céu. Então eu estou bem afetada por ele nesses dias. É um bom afeto. A gente vai passar para a parte final da nossa conversa, que é as indicações. Eu queria saber o que você, Silvia, o que você indica para o nosso ouvinte? Isso pode ser leitura, filme, música, o que você quiser indicar para os nossos ouvintes. Então eu vou indicar A Queda do Céu, né, que eu acabei de falar, né, do Davi Copenau. O que resta da ditadura organizada, que eu também já falei, do Edson Telles e do Vladimir Safatli, que marcou bastante o meu percurso. Assim, quando eu li esse livro, eu falei, nossa. E A Crítica da Razão Negra, do Mbembe. Eu indico também um filme que se chama, não sei se vocês já viram, Pacto de Adriana. É um filme chileno que foi feito É sobre uma mulher que participava da DINA, da polícia do Pinochet. E a sobrinha dela é que faz esse filme. Então, assim, vai mostrando a descoberta dela, a descoberta da sobrinha de quem era a tia. É bastante interessante, porque é a partir da casa, sabe? A partir do local de cada um, do que é também aquela ditadura. E tem cenas contemporâneas do Chile, de pessoas apoiadoras do Pinochet. Eu acho que dá até para fazer um paralelo
com o Brasil. Eu achei muito interessante esse filme. Ele é de 2017, acho. Tá ótimo. Eu vou indicar para começo de conversa o Retrato Calado Salinas. do Salinas. O Luiz Roberto Salinas é um filósofo de formação e tudo, tem obras interessantes sobre Rousseau, Iluminismo. E esse livro, ele é um desafio também. Eu acho que para o pessoal da filosofia é uma boa indicação. Eu vou fazer uma autoindicação, que é o episódio 83 do podcast Filosofia Pop, com o professor Edson Telles. A gente fechou o ano de 2019 com esse episódio do podcast, que foi muito importante a conversa para todos nós. Eu queria indicar também que o pessoal fique de olho na tese da professora Silvia, né? A dissertação dela de mestrado está na internet, você encontra a dissertação, mas a tese vai sair como livro, professora? Como é que vai ser isso? Então, não sei. No dia da defesa teve uma indicação para publicação, mas por enquanto aguardamos. Então, e a tese, ela ainda não está no repositório, mas para quem tiver interesse, se entrar na página, né, da pós-graduação da Unifesp, você consegue ter acesso à tese. E o livro, espero que saia. Claro, uma divulgação assim, já que você estava falando do Edson Telles, que vocês estão dizendo, tá para sair um livro organizado pelo Edson Telles e pelo Renan Quinalha, sobre a ditadura. Então, fiquem de olho. Professora, vou abrir espaço para o seu recado final, o que você quiser deixar de mensagem final para os nossos ouvintes. Antes, agradecendo a sua presença. E eu entrevistei aqui duas pessoas que foram indicadas para o Prêmio Filósofas. A Laís Fraga, que falou do Nancy Fraser, que é uma autora também que ela é estudada fora da filosofia, mas o pessoal da filosofia ainda está para descobrir a primeira tese de doutorado sobre Nancy Fraser. Então foi muito bom ter conversado com ela. E agora conversei com você e queria ter conversado com mais filósofas, mas não é importante que nosso podcast seja o único espaço, porque você tem toda a rede das filósofas agora. E a indicação importante seria essa, de que as pessoas procurassem acompanhar o que a Rede Filósofas está fazendo, Filósofas na Rede, no Instagram. Tem um movimento muito forte e eu acho muito importante que, às vezes, que a interlocução também seja feminina, né? Eu acho isso, criar esses espaços, eu acho que é muito importante. Então, deixa o espaço aberto, então, professora, para o seu recado final. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar conversando com você e conversando com o público do Filosofia Pop, porque assim, a gente estuda, pesquisa, escreve, mas o objetivo é sempre estar, dividindo isso com outras pessoas para provocar outras questões, outros estudos e outras reflexões e outras ações, né? Então, assim, como se fosse uma espécie de filosofia prática. Filosofia não apenas para pensar, mas para o agir também, né? Então, agradeço muito o convite, fiquei muito feliz e espero que o seu público goste e aproveite a nossa conversa. Tá, muito obrigado, professora. Este é o último episódio de 2020 e queremos agradecer a todas as pessoas que ouvem esse podcast e que seguem com a gente nessa jornada que já tem mais de 5 anos. Muito obrigado. Eu pedi para o Murilo Ferraz, algumas indicações de podcast para que vocês possam também ouvir nesse período que a gente vai estar sem episódios novos. O Murilo indicou alguns que ele escuta já há algum tempo: Medo e Delírio em Brasília, Chutando a Escada, Vira Casacas, Entretanto, Petit Jornal, Lado B do Rio, Xadrez Verbal, Introvertendo, Anticast, História FM, Ogro Historiador, Fórum de Teresina, Pop Cult, Melhores do Mundo. Aí você tem uma lista de uma série de podcasts que o Murilo costuma escutar, que eu acho que seriam boas indicações para vocês, nossos ouvintes. E voltamos em fevereiro de 2021. Muito obrigado. Até lá.